Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, cumprindo a série de final de ano, os relatórios, as perspectivas, aquilo que aconteceu em 2009, em 2019 e a projeção para 2020. Por aqui, as autoridades ligadas a setores, líderes empresariais têm passado. Por aqui, trazem a sua mensagem para o ano de 2020 e uma retrospectiva em 2019. E neste momento temos o prazer de receber aqui o nosso presidente do FCDL, meu querido amigo Vitor Augusto Koch. Prazer tê-lo aqui, presidente. Prazer todo meu, Paulo, participar do seu programa, especialmente por fazermos uma retrospectiva do ano de 2019 e prevermos aí um 2020. Presidente, o senhor é natural de? Três Coroas. Três Coroas. Nasceu em Três Coroas? Nasci em Três Coroas. E o senhor construiu a sua vida profissional lá? Toda lá, desde os 9 anos eu trabalho no comércio e fui seguindo os caminhos do meu pai e depois lá em 1984 eu casei, em 86 eu entrei de sócio com meu pai na loja. E qual é o nome da loja? Loja Silmar. Móveis e eletrodomésticos, e nós temos uma ferragem também, né? E lá em 2004, então, meu pai bastante doente, com a doença chamada mal de Parkinson, né? Não podia mais e me vendeu a loja, né? E eu comprei e desde lá, então, estou trabalhando, sou comerciante. Mas aí o senhor sai desta loja no interior, que é forte lá em Três Coroas, mas o senhor não tem uma rede estadual. E o senhor sai de lá para se tornar uma liderança no comércio gaúcho. Como isso aconteceu? Como é que foram esses passos para chegar à presidência da FCDL? Na verdade, Paulo, assim, eu não me defino como liderança, né? Mas eu estou me definindo. Eu me defino como um guerreiro para a gente buscar um cenário melhor para o comerciante, especialmente nesses últimos anos aí, que foram extremamente difíceis e que nós tivemos uma recessão jamais vista aí em razão de políticas públicas erradas que aconteceram. Então, eu milito, nós chamamos de movimento lojista desde os 15 anos e eu gosto, é uma política empresarial. O senhor começou onde no movimento? Eu comecei como diretor de SPC com 15 anos em Três Coroas. E aonde eu fiz amizades e aonde eu consegui, com o prefeito da época, Lauri Krause, eu consegui um terreno na beira de um arroio e aonde nós construímos a primeira sede depois de 29 anos da CDL. Nós fizemos a primeira sede, uma sede bonita, moderna, e fomos indo. E aí, uma ocasião, eu fui convidado lá em 1999 pelo presidente da federação para fazer parte da federação como diretor convidado. E quem aí, era o presidente? Era o Lewandowski, se não me engano. E aí eu comecei a participar das reuniões e o Lewandowski viu em mim talvez algum potencial e me convidou para a próxima diretoria. Entrei como segundo diretor-secretário e é um fato bem interessante. Eu gostaria de ler as atas, mas a secretária da época não me oportunizava, né? E um dia eu fui reclamar para o Carlinhos que ao menos uma reunião eu poderia ler uma ata, né? E aí foi o Carlinhos é o Lewandowski. É o Lewandowski, E aí o que aconteceu foi que eu fui seguindo na diretoria da federação e me tornei diretor financeiro, e aí eu não concordava muito com a forma de fazer a gestão, achava que a gente poderia fazer mais, embora que o presidente Mauro Bessa na época era uma pessoa muito íntegra e competente, mas eu achava que nós precisávamos atuar mais como federação, né? Então eu resolvi concorrer à presidência, eu fiz 76% dos votos e me elegi como presidente. O senhor correu como oposicionista ou situacionista? Na verdade eu era situação, mas eu vinha pedindo para o Mauro se ele seria candidato à reeleição, ele não me dizia. E quando chegou o tempo limite, eu disse a ele que nós, então, seríamos candidato. E ele se surpreendeu até, perguntou se
ele fosse candidato, eu retiraria a minha candidatura, e eu disse que não, agora não, depois de tanto tempo eu tomei a decisão. E aí ele disse, mas e se eu for, então nós vamos se enfrentar. Eu disse, a gente vai cada um defender o seu projeto, né? E aí eu me elegi com 76% dos votos e comecei a fazer uma profissionalização na federação, criei um programa de qualidade, criei o Liquida RS, o Liquida Tchê, e aí fomos indo, fazendo parcerias, entramos com força também e parceria do Sebrae, nós nos unimos com as outras federações, com os pleitos maiores, nós íamos sempre juntos às autoridades competentes para pleitear então essas necessidades. E aí fui indo, aí houve uma extensão de mandato por parte da confederação, 2 anos passaram para 3, né? E no meio desses 3 anos houve mais uma extensão de mandato, com mais 1 ano, e aí terminou esse mandato e as pessoas pediram para mim ir, né? Não houve chapa de oposição, eu fui eleito por aclamação. Reeleito. Fui aclamado, na verdade. Reeleito. Né? Isso aí, o 2º mandato. E no 3º mandato a gente tinha uma interação muito grande com o interior, e aí novamente eu fui aclamado, né? pela nossa Assembleia. E aí aconteceu um fato bastante complicado e difícil. Nós descobrimos aí uma sonegação que havia na contribuição estatutária, e era um valor alto, né, que uma CDL não contribuía com o número real de sócios, ela tinha 5.500 sócios e contribuía apenas com 1.400 sócios, né? E aí isso foi apurado, o Conselho Fiscal apurou. E aí nós tínhamos um conselheiro, que foi prefeito de Garibaldi, ele disse o seguinte: quando a gente tem um fiscal dentro da nossa empresa e ele nos autua, ele olha 5 anos para trás. Então, por uma questão de justiça, nós temos que cobrar desta CDL os 5 anos para trás. E isso foi posto em relatório, né? E como presidente eu não participo das reuniões desse Conselho Fiscal, e coube a mim, então, a cobrança, que foi um fato bastante difícil, né? Onde é que eu tentei harmonizar, mas não foi possível. E aí a nossa assessoria jurídica, ela nos orientou que o novo Código Civil, ele me responsabilizaria futuramente se eu não fizesse uma cobrança oficial. Então nós cobramos oficialmente essa CDL, e a CDL, então, ela realmente ficou assim muito irritada e... Bom, a instituição não fica irritada, quem fica irritada é as pessoas. Quem eram as pessoas da época? Olha, na verdade é a CDL de Caxias do Sul, é o senhor Ivonei Pioner, o seu Renato Corso, o senhor José Quadros, né, que lideraram essa revolução, né? E aí lá em 2017, aconteceu isso em maio, que nós notificamos ele. Em agosto a gente fez uma reunião de todos os diretores distritais e de todos os presidentes em Novo Hamburgo, e esse senhor, esse Ivonei Pioner, se apresentou como oposição, né? E eu, na mesma reunião, eu convidei ele para que ele fosse, então, no próximo pleito, meu primeiro vice-presidente, e depois se desse uma continuidade para não haver ruptura de um movimento que estava completamente integrado, né? Ele não aceitou, e aí quando começou a campanha em setembro, e eu gostaria de te deixar isso bem claro, que eu não queria concorrer, porque eu estava cansado, eu tinha aberto mão dos meus negócios, da minha família, o meu filho, ele cresceu e eu não acompanhei ele, né? Tive o episódio daquele acidente grave dele todo, né? E eu queria dar espaço para outros e cuidar da minha vida, né? Mas aí houve uma turma que sempre ajudou muito, que pediu, porque nós tínhamos aí o projeto do plano de saúde, tínhamos um projeto também de abrir uma cooperativa de crédito, tínhamos o projeto da criação das câmaras setoriais, que nós estamos trabalhando bem forte, ou seja, comprar da indústria do Rio Grande do Sul, criar oportunidades e negociar com o governo também alguns impostos diferenciados para fomentar justamente essa compra
com a indústria aqui que produz, porque na verdade é um ciclo virtuoso. Se nós compramos da indústria daqui, gera emprego, quem gera emprego tem renda, quem tem renda compra no comércio, né? E aí nós resolvemos concorrer e ele resolveu, esse Ivonei Pioner, fazer uma chapa, não encontrava candidato, inclusive o meu primeiro vice foi cooptado por eles, ofereceram um valor monetário para ele concorrer contra mim. E no fim nós conseguimos convencê-lo para ficar conosco e aí nós ganhamos a eleição, né? Ganhamos com 74% dos votos, mas essa chapa de oposição... E o senhor está falando na terceira... É o quarto mandato, já né? Mandato. 2 eu fui aclamado, Sim. O primeiro eleito, 2 aclamado e a outra eleição Sim. também. Então eu ganhei essa última eleição agora, que o mandato vai até 2020. E aí, durante todo esse período, aí entraram com várias ações, tentando caçar primeiro a candidatura e depois o mandato, levando provas falsas, e a justiça, tanto na primeira instância como o tribunal, negou todas para eles, né? E não conseguiram. Então, aí se instalou uma animosidade muito grande, porque cooptaram 3 diretores, né? Um deles fez uma extorsão em fevereiro de 2018, me pedindo R$500 mil para que ele não entregasse um suposto dossiê que teria irregularidades. Momento nenhum eu não aceitei isso, né? Primeiro porque eu não tinha o dinheiro, eu não tinha de onde tirar, né? E não daria também porque se você dá dinheiro... Essa frase é o seguinte: em momento nenhum eu aceitei isso. O senhor disse, em momento nenhum eu não aceitei isso. Ok, né? Eu não aceitei a proposta dele, claro, né? Então, na verdade, o que aconteceu, né? Ele fez propostas depois de dar 100 mil, que ele iria embora para a Itália e que o resto a gente poderia mandar... O senhor gravou tudo isso? Tudo gravado, a polícia estava sabendo. Por que o senhor gravou? Porque eu nunca sofri uma extorsão, um pedido de extorsão. Mas o senhor sabia que ia ser extorquido? Não, eu não sabia. Mas por que gravar sem saber que ia ser extorquido? Não, porque na verdade é o seguinte, esse cidadão, ele procurou um amigo nosso em comum, né? E ele disse para ele que ele teria esse dossiê e que ele apresentaria esse dossiê. E esse amigo, ele disse, mas qual é a razão disso? Aí ele disse, não, a razão é que o Vitor nunca me deu oportunidades, né? Eu queria ser o presidente, então o meu silêncio tem preço. Quem é esse senhor? O Fernando Luiz Palaoro é o que fez essa... Esse é de Caxias do Sul. Não, esse era de Farroupilha, agora tem vários domicílios, né? Ele separou da mulher e arrumou várias namoradas, morou em Porto Alegre, morou em Santa Cruz, morou em Venâncio Aires, né? Enfim, não é empresário mais, faliu com os negócios dele, né? Não continua no ambiente associativo? Não, ele continua hoje por força de defesas que ele fez, porque ele seria expulso na última assembleia que nós não conseguimos fazer e que eu já posso lhe explicar também como que aconteceu. E o que aconteceu então depois que ele falou com esse amigo? Esse Fernando, ele disse que não aceitaria falar comigo de jeito nenhum, né? E que ele teria 2 interlocutores para nomear, que seria o Moacir Paulo Lode, de Soledade, ou o Jorge Prestes Lopes, que é o primeiro vice-presidente, né? E aí, por uma questão que os dois já tinham uma disputa, esse Jorge Prestes Lopes, de comum acordo, a diretoria achou que o melhor interlocutor seria o Moacir Paulo Lode. E aí sim que nós começamos a gravar, a partir do momento das conversas, nós gravamos tudo. O Lode de Soledade? De Soledade. Ligado às pedras? Não é aqueles Lode, não. Esse aí, ele compra e vende apartamentos em Capão da Canoa. Ele compra apartamentos dos empreendedores, né, dos que constroem, e depois ele vende para alguém, e quem dá a escritura depois talvez seja o próprio construtor. Mas enfim, então ele ficou negociando com ele todas as gravações nós temos, nós fizemos o registro na polícia, orientado pelos nossos advogados, né, e a gente não quis... Quem são os seus advogados? Quem são? Os advogados da federação é o escritório Lamac Advogados Associados, sim, né? E depois, quando começou a acontecer isso, nós levamos a diretoria e nós tínhamos que ter também uma defesa criminal. E aí nós contratamos o doutor Ricardo Breyer, Advogados Associados. Presidente do OAB. E então ele que faz a defesa. Ou as acusações. E o que nós fizemos
Então, fizemos o registro na primeira delegacia e os advogados acharam que era uma estratégia deixar isso, digamos assim, em sigilo, porque poderia arranhar a imagem da federação, o que eu concordei, e sempre fui defensor disso, que problemas a gente trata em casa. Eles sabiam que estavam sendo gravados? Olha, eu acredito que a primeira vez o Palaoro, eu acho que não sabia, né, que estava sendo gravado, né? Mas nós avisamos a polícia também disso, né, que estava acontecendo, né? E gravamos essas conversas que foram entregues na polícia na ocasião já, né? E como eu disse... Você gravou só em áudio ou áudio e vídeo? Não, só em áudio nós gravamos, só em né? Áudio. Porque não tinha como gravar em vídeo, que ele notaria, e nós não tínhamos equipamento especial também, né? Foi essa gravação que o senhor entregou para a RBS, que reproduziu? Eu não lembro se quem entregou talvez foram os advogados que entregaram, né? Porque realmente eu fui muito afetado, muito abatido com toda essa situação. Sim, imagino. Né? E uma coisa inédita, né? 40 policiais armados de metralhadoras, de pistolas e de tocas e entrando na minha casa às 6 horas da manhã. O Ministério Público estava presente? Não estava presente, não tem nada. O Ministério Público, esse Fernando fez uma denúncia no Ministério Público e o Ministério Público rejeitou e encaminhou para uma delegacia, e aí foi para a 17ª, e o engraçado foi que foi exatamente na semana onde nós tínhamos o maior evento, né, e aonde inclusive o Paulo Sérgio Pinto seria um dos premiados, né, foi feito essa ação, né, que eu acho que é digna de um filme policial de Hollywood, ou também talvez de a prisão de uma gangue muito forte e perigosa. E o que aconteceu? Nós não conseguimos realizar, em razão do escândalo todo, esse evento, que é um dos eventos mais bonitos do varejo do Rio Grande do Sul. Tivemos todos os custos, os artistas, a decoração, a iluminação, o som, tudo tivemos que pagar, o buffet nós tivemos que pagar, né? E as pessoas, então, não aceitaram participar, né? Porque realmente tinha essa situação toda de embaraçamento, né? E de constrangimento. E não saiu o evento, mas o mais engraçado de tudo, que eu acho, é que foi quando eles adentraram na federação, de manhã cedo, esses 3 acusadores estavam na frente da federação. Um deles é o Jorge Lopes, que é de Uruguaiana, que é 600 quilômetros daqui, né? E ele estava lá. O Palaoro, que segundo me consta, não sei onde ele mora. De onde é o Jorge Lopes? O Jorge Lopes é de Uruguaiana, né? Jorge Prestes Lopes. E também Esse tem comércio, o Jorge Prestes. Ele tem uma pequena joalheria lá e também tem algumas coisas aí que não estão muito claras, né? Mas, na verdade, esse Palaoro, que está morando agora, segundo informações, em Venâncio Aires, estava às 6 horas da manhã na frente da federação. E o Moacir Paulo Lodi, que é Soledade, às 6 horas também estava. Ou seja, os 3 estavam lá, junto com televisão, junto com polícia. Se era uma operação sigilosa, como que os acusadores sabiam disso? E como que os acusadores entraram dentro da federação e apontaram o que precisava levar? E aí o mais engraçado... Mas eles não são dirigentes da federação? Eles são dirigentes, mas eu também sou dirigente. Por que eu não sabia? Por que eu não estava lá? Então o acusador, eu vou fazer uma acusação e o acusador entra junto para fazer a prova. Eu não entendo isso, eu não conheço essa parte jurídica e gostaria de me abster até de uma opinião. Mas é muito engraçado os 3, numa operação sigilosa, acusadores estarem no mesmo momento. E o que é mais engraçado é o seguinte, que nós tínhamos 3 processos, né, 3 processos contra eles de ética, onde expulsariam eles, comprovadamente, o Conselho de Ética expulsou eles, mas o nosso estatuto exige que seja decidido isso em Assembleia Geral, com a aprovação de 2/3 dos votos. E nós tínhamos esse processo contra a CDL de Caxias do Sul, também que seria julgado nesse dia, o pagamento que eles deveriam de pagar, e esses 4 processos foram levados da federação. E tinha 12 processos éticos, dos quais 3 contra mim, um que o Fernando acusava, o Jorge acusava que eu usava a caminhoneta da federação, que é o meu carro de presidente,
tu sabe muito bem que eu mesmo dirijo, ando em todo o Rio Grande do Sul, a minha caminhonete tem 200 mil quilômetros, né? Eu vou em todas as CDLs, me convido ou não me convido, eu vou, visito, acusando que eu usava a caminhoneta da FCDL. Quando eu entrei, havia um motorista que custava em torno de 18 mil, porque as nossas atividades são à noite, né? E muitas vezes vão até a meia-noite, 11 horas, a gente precisa ficar em hotel, então o custo era muito alto. E esse custo, então, eu resolvi tirar ele e eu mesmo dirigir, e eu tenho por princípios de 400 quilômetros de distância, eu volto para dormir em Três Coroas, né? Então, ele me acusa, esse processo eles não levaram. Aí o outro processo me acusa porque eu emprestei dinheiro, 15 mil reais para a CDL de Caçapava do Sul. Uma prática que sempre foi feita na FCDL, quando existe necessidade financeira, um aperto, uma indenização no funcionário, a FCDL alcança o dinheiro. Acode. Acode, porque nós temos esse valor lá, eu consegui fazer um caixa bom nesse período, né? E também para um diretor distrital, onde é que esse Jorge Prestes Lopes inventou um encontro que faria numas águas quentes na Argentina, e que nós faríamos o encontro, então, na sexta-feira de trabalho em Uruguaiana, e no sábado e domingo nós iríamos para essas águas termais, né? Cada um pagando a sua conta. E nós tivemos que, então, adiantar um dinheiro para esse diretor distrital, para ele contratar o hotel, para ele contratar a refeição, né? E inclusive o transporte. E então eles dizem que eu dei esse dinheiro para ele para comprar votos, né? Então, se fui eu que dei, ele era da minha chapa e ele era meu vice-presidente, então ele também deu. Mas, na verdade, não é isso. Isso foi esclarecido e esse processo eles não levaram também, como não levaram os outros, né? Então, dos 12, eles levaram 4 e 8 ficaram. E aí, esses 4 eram justamente tema da Assembleia de sexta-feira de manhã, que nós não pudemos realizar. O senhor entende que foi precipitada a ação da polícia em função da Assembleia que seria realizada? Olha, ou da festa, eu acho que, assim, ó, ou os dois? Na verdade, é o seguinte, isso foi uma ação desencadeada, né, que tem um foco só, a caça é a um homem só, né, esse pequeno comerciante lá de Três Coroas, onde fui acusado de desviar 10 milhões de reais, o meu patrimônio todo somado, eu tenho hoje 56 anos, trabalho desde os 9 anos, são 40 e poucos anos que eu trabalho, agora em março me aposentei com um salário de R$2.900, e meu pai me deixou alguns bens, os meus sogros, né, que faleceram também, deixaram alguns bens para nós, né, mas nós temos muito pouco, né, pelo que nós trabalhamos, né, e também é o suficiente, nós somos felizes, eu e a minha família, eu tenho 3 filhos formados, a minha filha formada em medicina, eu fiz um FIES, né, que ela está pagando hoje, né, e eu ajudei no início a pagar. A minha filha, que é formada em moda e design, faz modelagem também e faz produção de moda, né, para as indústrias. Ela tem o seu salário, ela trabalha e agora ela também está fazendo o curso de Direito na PUC, que ela paga, né, os estudos dela. E o meu filho, então, ele desde que veio a Porto Alegre, ele passou no concurso do Ministério Público como estagiário, Ministério Público Estadual, trabalhou aquele período de 2 anos, tinha um rendimento, não era alto, R$1.000, mas nós também, ele em sexta de noite ele ia para Três Coroas, em sábado ele trabalhava na loja e nós pagávamos um salário do comércio para ele também, para ele ter o controle para ensinar ele. Então as despesas dele se viram. A nossa casa é simples, é uma casa grande, eu construí ela comecei a construir ela em 1985, terminei ela em 1996, no dia 16 de outubro de 96, quando nós fomos morar lá, né? É no interior, assim, é fora do centro da cidade, os terrenos baratos, né? E a nossa vida é completamente simples e a minha conta bancária, ela tem 2 valores que foram depositados que são altos, né? Um valor de 42.500, 42.300, que foi justamente a indenização da companhia de seguros quando meu filho sofreu o acidente, o carro dele, né? E outros 23 mil que nós tínhamos na poupança da minha esposa e que eu retirei para dar entrada num automóvel que eu comprei da Sinoscar,
um Cruze, eu tinha um modelo velho e troquei por um modelo novo, que agora já vai ser velho de novo, né? E terminaria de pagar ele ontem, até só não posso pagar porque bloquearam minhas contas, né? E então é isso, né? Essa ação eu acho que ela foi superdimensionada, né? E ela terminou com a minha vida, né? Ela terminou com a minha vida. Ontem mesmo eu fiz uma carta para o Lions Clube de Três Coroas pedindo a minha exoneração, né? Porque eu acho que pode prejudicar em algum momento, né? Ter alguém que está sendo investigado e acusado. O clube, e eu pedi também, Paulo, para não te cortar, rapidamente dizendo, eu também participo do LIDE, eu pedi para o Fernandes também a minha saída, eu participo do PGQP também, como apoiador e conselheiro, pedi também para o Randão a minha saída, pedi também, vou pedir a minha saída também da maçonaria, vou pedir também a minha saída, já pedi da Agenda 2020 da Polo, e amanhã eu faço a carta para o Sebrae também pedindo a minha saída, e eu pedi também para o Conselho de Ética convocar uma assembleia e botar uma junta governativa, né? E agora, até falando há pouco com um amigo, ele me aconselhou que não deveria ser junta governativa, que meus advogados deveriam exigir uma intervenção judicial para eles olharem, né, com isenção total. Mas dentro do movimento nós temos muitas pessoas boas, né? E essas pessoas boas, elas são capazes de ir lá dentro da federação e fazer um levantamento. Agora, uma questão que eu me pergunto, o senhor, sabendo que essas pessoas estavam contra Vitor Koch, como é que o senhor trouxe essas pessoas para o seu ninho, para a sua administração, para compor a sua diretoria? Por que isso? Não, eles nunca foram contra. Eles nunca foram contra. Esses dois, o Moacir Lodi e o... Mas há quanto tempo eles estão com esse Jorge Prestes Lopes está há 10 anos comigo. Pois é. Há 10 anos. Mas quando é que o senhor percebeu? Eu jamais imaginei. Quando é que o senhor percebeu que ele estava fazendo movimentos contrários ao presidente? Eu percebi quando em abril eles me estavam pressionando porque queriam um salário por mês. E que teria que ser feito como a confederação, onde o presidente recebe, o vice-presidente recebe o diretor financeiro. E eu disse a eles que não tinha problema nenhum, eu não seria contra isso, né? Só que isso teria que levar para a diretoria, né? E possivelmente teria que ser levado para a Assembleia, o que eles não concordaram. Não concordaram. Então eles disseram que tinha algumas pessoas ali dentro que não iam aceitar, porque nós temos vários diretores que não cobram gasolina, não cobram nada da federação, não querem aquela verba de representação para reposição, não querem, né? E que esses, então, puritanos, que eles chamaram, né, não aceitariam isso, e que eles se envolvendo mais na federação, eles produziriam mais, venderiam mais que comércio, venderiam mais que vida, venderiam mais SPC, né? E que esse dinheiro sairia dali, né? Eu disse, olha, eu não vou fazer isso aí, eu estou tanto tempo na federação. Fala aí, repita, para que a gente possa entender melhor o que... Salário, eles queriam, isso foi em abril do ano passado, 2018. Então, vamos dizer assim, eles mostraram as unhas em abril do ano passado. E aí eles começaram a apertar em abril, começaram a apertar em maio, esse Moacir Lodi me disse que se eu não alcançaria o dinheiro para eles iriam para o lado de Caxias do Sul. E eu disse, olha, não tem nada para fazer, eu não vou fazer nada ilegal. O que eu vou fazer certo. Eles iam aderir ao movimento do CDL de Caxias. Isso. Que era contra a sua gestão. Que era contra a minha gestão. E é contra a minha gestão, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte... Mas quem foi que lhe denunciou na polícia? Foi Caxias do Sul? Não, quem denunciou no Ministério Público foi o Fernando Luiz Palaoro. Esse que foi que levou a denúncia de Farroupilha, né? E ele levou a denúncia para o Ministério Público rejeitou e disse que teria coisas muito mais importantes e que isso teria que ser resolvido internamente, e encaminhou para a polícia, né? E da polícia, então, foi para essa 17ª que nós descobrimos só depois, né? Onde é que estava isso, né? Mas, na verdade, é o seguinte, então eles começaram a apertar, e eu disse o seguinte, olha, você é diretor financeiro, se você quiser retirar um salário, você vai lá na gerente financeira e determina. E ele fez isso, né? E a gerente financeira, para se resguardar, ela gravou a conversa, né? Onde o Moacir Paulo Lodi autoriza depositar R$8.000 por mês na conta dele e na conta
do Jorge Prestes Lopes, né? E tão logo foi feito isso, eu comuniquei os outros diretores que estava acontecendo, e aí as coisas começaram, né? E aí, eles chegaram a ser remunerados em algum momento? Sim, eles pegaram 4 ou 5 meses, eles pegaram R$8.000, né? Até nós cortarmos, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Onde existe um erro, talvez até ingenuidade, né? Por parte das pessoas que controlam, porque eu sou um presidente institucional, eu não sou um presidente executivo, né? Ou seja... Você não tem salário? Não tenho salário, eu tenho verba de representação da reposição dos custos, que está tudo preto no branco, está lá na federação. Como qualquer federação. Então, o que aconteceu, né? Nós tínhamos uma agência de publicidade, essa agência de publicidade tinha 3 CNPJs, então quando ela chegava no limite do simples de uma, ela emitia a nota da outra, e depois que eu fui saber, quando aconteceu isso, lá em setembro, outubro do ano passado, ele tinha uma adega de vinhos também no porão da casa dele, que a esposa gerenciava. Então ele fechou em 2014. Quem? O nome dele é Pedro Enio Schneider, de Novo Hamburgo, Sim. da New PS. Então o que aconteceu? Ele fechou essa empresa e ele disse para nossa gerente financeira que ele tinha um estoque e esse estoque ele precisava baixar. Então, ao invés de dar a nota fiscal da New PS, ele começou a dar a nota da empresa de vinhos. E na primeira vez, a gerente financeira, Raquel é o nome dela, e ela disse que isso não podia. E ela foi pedir informações e se instruir com a contabilidade, e até nós temos também uma auditoria externa, né? E onde eles disseram de que o serviço prestado por ele, porque ele prestava serviço para CDLs do interior, todas as nossas campanhas. Bom, tu sabe que ele tratava contigo aqui. Como é que ele foi contratado? O senhor só tem um movimento publicitário conosco aqui na Rádio Pampa, né? Isso, hoje. Na Rádio Pampa, sim. E depois eu acho que a transmissão do seu evento lá. Claro, a agência de publicidade, nós negociamos com a agência de publicidade. Exatamente. Ele negociava tudo. E nós tínhamos um fixo com ele. Sim. E 20% que as empresas, então, pagavam para ele. Eu não sei quando foi que mudou a legislação, se foi 2011, 2012. Mas ele foi licitado? A New PS foi licitada? Sim, foram 3 agências, inclusive uma agência entrou contra nós em juízo, querendo ganhar e anular a licitação, né? Então, o que aconteceu? Ele cuidava de toda a nossa publicidade. Eu não conhecia o Paulo Sérgio, eu não conhecia ninguém da mídia, porque eu vim de Três Coroas, e ele fazia essa aproximação, né? E conseguiu fazer com que houve uma divulgação muito boa dos trabalhos da federação, né? Era uma pessoa de confiança plena, né? E o que aconteceu? Ele... num primeiro momento, então, ele cobrava os 20% das empresas. Quando mudou a legislação, a empresa dava os 20% de desconto para a federação, né? E a federação passava para ele, né? Então, ele teve remunerações altas, porque nós tivemos várias programações, ele cuidava de tudo, da organização da festa, dos painéis, da iluminação, do som, do buffet, enfim. Então, ele era comissionado sobre isso, né? Então tinha valores altos, né? E essa questão da nota de vinhos, o que foi dito? Lamentavelmente, o nosso valor aqui deve ser o menor de todos, né? Em termos de grandes redes, claro. Não. Sempre era uma ponderação que eu fazia com meu amigo, o presidente Vitor Koch. Mas nós patrocinamos esse programa por vários tempos, né? E nós, assim, Paulo, nós temos... Debate hoje só ficou a Rádio Pampa. Porque nós temos um orçamento, Paulo, nós temos um orçamento aprovado sempre. Mas quem é que tinha maior verba publicitária? RBS, claro. RBS teve bastante valores, né? E foi cortada uma ocasião onde uma das repórteres começou a atacar a federação quando nós defendíamos a questão do ICMS de fronteira.
como uma negociação, e a CDL de Porto Alegre, com o movimento Chega de Mordida, quebraram toda essa negociação, que hoje não precisaria mais ter esse imposto de fronteira se nós tivéssemos negociado como eu negociei a questão de quando caiu a liminar e que as empresas tiveram que pagar aquele ICMS que eles não recolheram sobre liminar, né? Então, essa negociação ela foi destruída por uma questão política, e uma das repórteres lá pegou a bandeira e defendeu, e nós cortamos o orçamento. Mas o orçamento, como eu te dizia, ele é definido lá no início, e nós seguimos à risca esse orçamento, né? Então, eu sempre tenho que fazer um jogo, tenho que botar tanto aqui, tanto ali, tanto lá, e ele me instruía para isso, né? Ele instruía onde que deveria de fazer, né? E, inclusive, em Novo Hamburgo, nós fizemos, em todas as rádios lá nós fizemos, né? E no jornal também lá, nós temos CDLs fortes lá, né? Então é necessário mesmo fazer uma mídia lá. Mas a questão, então, toda foi o seguinte: ele tirou esses 700 e poucos mil reais de nota de vinho sem vender uma garrafa de vinho para a federação. Porque os vinhos das nossas festas, nós consumimos muito vinho, talvez mais de 700 mil nesses 12 anos aí que a gente está à frente da federação. Mas os vinhos sempre são patrocinados pelas vinícolas, eles não custam nada, eles vêm no evento para botar a marca deles, porque são pessoas formadoras de opinião dos nossos eventos, né? Então, essas notas de vinho eram para justificar contabilmente o serviço dele. Que se eu soubesse, eu não teria aceito isso. Só que eu fui saber disso lá quando estourou, em setembro, outubro de 2018, que tinha esse montante de notas de vinho, né? Que eram da New PS. Mas ele tinha uma adega comercial de vinho? Uhum. Não era particular. Tinha uma adega comercial de vinho. E aí, inclusive, alguns falaram que eu teria criado essa adega e que essa adega não existia para esquentar dinheiro. Essa adega foi fundada, a minha esposa ontem pegou um relatório na Receita Federal, em 2003. Né? Eu fui eleito presidente em maio de 2006, né? Então, ele tinha uma adega e que ele fornecia vinhos importados. Vendia vinhos, uma adega muito bonita, por sinal, até, né? E, então... Ele acabou, hoje ele não tem mais essa adega. Não, ele terminou ela, e justamente as notas para regularizar o estoque ele deu para a federação, né? Então, essa é a... Para pagar outras coisas. Para pagar as comissões dele. Isso, exatamente. As notas eram para justificar as comissões. O FII que chama, né? O fixo. Sim. Ele tinha FII mensal ou... Sim, ele tem FII mensal ainda. Ele não tinha 20%. E mais 20%. FII mensal mais 20%. Isso aí. Puta, que mamata. Mas isso era o preço que todos, era a condição que todos ofereceram na ocasião, e inclusive nós fomos procurar outras agências melhores que o valor era maior ainda, né? E na época, né, em 2007, tinha agências muito importantes aí que cobrariam mais, né? Mas, enfim, então, tudo foi um circo armado, não existe desvio nenhum, todas as nossas contas, elas sempre foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, pela auditoria externa, que era o Dr. Leduro, o dono da auditoria, agora ele José Benedito Leduro. Isso, e que ele passou agora para o funcionário mais antigo dele, que agora virou o proprietário, né? Uma auditoria... É a mesma auditoria da GERT, da nossa associação. Uma auditoria exemplar, Sim, o Benedito é uma figura, foi presidente da Sojipo. Isso, e da Federação Financeiro, do Conselho Fiscal do Sebrae, né? Uma pessoa íntegra, né? Então, sempre examinado com eles, orientado por eles, a cada 3 meses eles entram na federação, fazem toda o exame da documentação, aprovado pela Assembleia, né? E não existe irregularidade, né? Então, fiquem à vontade. Agora, dizer Mas, bom, muito bem. Eu até vou deixar para depois a gente bater um papo aí com os nossos telespectadores sobre a nossa Unimed, sobre o Cremer, sobre a nossa Vinhos do Mundo, enfim, para falar em vinho. Né? Mas para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. A
Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. As informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul vêm agora. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência, é isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred, com antecipação do 13º salário, você leva mais benefícios à sua empresa e tranquilidade aos colaboradores. Um produto pensado para você evitar a descapitalização e manter o fluxo de caixa sem alterações, com pagamento parcelado e taxas especiais. Para saber mais, ligue para o seu gerente Unicred e garanta um final de ano mais próspero. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Cremianer chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E agora nós vamos ao nosso PhD em Oncologia, aposentado da Universidade Federal, mas se dedicando a clínicas, ao Ernesto Ornelis, o mais premiado oncologista brasileiro no exterior, Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Sabe que a doutora Daniela Cornélio me contou que a melhor maneira de prevenir o câncer de colo de útero é vacinar todas as meninas entre 8 e 12 anos de idade contra o vírus HPV. E que a vacina contra o HPV é gratuita, basta ir ao posto de saúde. Maravilha, não é mesmo, Paulo Sérgio? Prevenção é tudo. Um abraço. Mas, presidente Vitor Augusto Koch, do nosso FCDL, a gente era para estar fazendo um balanço do ano, mas eu realmente senti que o senhor entrou direto no assunto, no tema, enfim. Eu acho que o senhor está precisando desabafar, falar sobre isso, né? E falar um pouco com o nosso público telespectador aí que abrange o Rio Grande do Sul, com as nossas 4 geradoras de televisão e 106 retransmissoras. O senhor está falando praticamente 90% da população gaúcha. Nós estamos falando da agência de publicidade, nós estamos falando do que a agência lhe cobrava, enfim, de notas que não foram da agência, foram para justificar comissões, mas saíram de uma adega de vinhos que eu nem sabia que o Pedro Schneider tinha essa adega de vinhos. No final é um direito dele, né? Ter a adega de vinhos, não de fornecer notas para justificar uma despesa, com outro tipo de despesa, ainda mais com eu sou do tempo ainda do CGC, a CGC ainda não? Não, o CNPJ já. CNPJ, CNPJ, eu ainda bem que eu sou velho. Também fiz 50 agora. Fiz 50. A gente viveu então ainda falo em CGC, né? CNPJ. CNPJ que já estava extinto, né? Lamentavelmente essas coisas acontecem. Nós, obviamente que observamos a sua tristeza, a sua amargura, a sua angústia, mas uma coisa me deixou preocupado com o que o senhor disse, que o senhor está pedindo aí um conselho gestor, alguém lhe aconselhou até pedir uma intervenção, né? Isso aí não é assumir uma culpa? Pois é, isso eu sempre pensava que era isso. Mas em razão de todo esse escândalo que aconteceu... O senhor pode pedir uma auditoria, não, mas tem um acompanhamento na sua gestão de uma auditoria, né? Permanente, eu não estou dizendo uma coisa fortuita, né? Não, várias pessoas já me disseram isso, né? Mas eu acho que o senhor pedir, isso aqui tem que lhe aconselhar o Cláudio Lamac, o seu advogado, o Leonardo, ou o Breyer. Não, eu estou falando aqui como leigo, né? Não sou engenheiro desempregado. Mas eu quero lhe falar isso com um sentimento cidadão. Que não, se não lhe conhecesse, pensaria, pô, esse sujeito está pedindo que faça uma intervenção, que entre um triunvirato lá para dirigir o FCDL, sei lá, né? Quando ele podia dizer, não, eu não tenho nada, não tenho culpa em cartório, eu vou continuar administrando a minha federação. Provem que eu tenho. Que eu vou acabar botando a cadeia quem está... eles me difamaram muito. Pois é, mas na verdade é o seguinte, né, Paulo, eu
eu e nem tu e talvez 99... Eu sei que o senhor foi no Sebrae lá e justificou e tudo, mas mesmo assim... O senhor sentiu alguma animosidade? Não, ao contrário. Mas por que o senhor vai sair do Ao Sebrae? contrário, não, porque... Por que o senhor está saindo do LID? Lions? Por que o senhor está saindo da LID? Por que o senhor está saindo da maçonaria? Porque eu primeiro quero deixar que isso se esclareça e depois, se eles me aceitarem, eu volto. Tá, e vai para a justiça, 20 anos, o senhor perdeu tudo isso, né? Botou uma carapuça que... Olha, na verdade é o seguinte, Paulo, eu realmente tive essa reação, eu não devo nada, eu não vou sair, né? Se quiserem me tirar, me tirem, seria uma injustiça, mas depois conversando com a minha esposa, com meus filhos... Mas quem é que queria lhe tirar? Não, eles têm um grupo que estão fazendo, por exemplo, esse Jorge Prestes Lopes, ontem à noite, às 1h40 da noite, ele estava mandando... estava mandando e-mails convocando uma assembleia que ele não tem o direito, a legalidade pelo nosso estatuto de convocar. Ele induziu várias CDLs ao erro, que só para a CDL se autoconvocar. Aqueles seus eleitores hoje estão contra o senhor? Não, nenhum. Até hoje eu conversei com todos, nenhum. O que eles querem é ter acesso às informações, é olhar, saber... Porque eu não consigo... Mas isso já não tem dificuldade, o senhor está abrindo para isso. Eu estou abrindo tudo, eu tento abrir tudo e sempre foi tudo aberto, né? Nós sempre disponibilizamos toda a documentação para quem quiser que fosse do Conselho de Membros Votantes. Nós não podemos abrir porque nós temos concorrência, nós temos um banco de dados, nós temos o SPC, nós temos um produto chamado e-commerce, que tem as suas estratégias, né? Nós temos um outro produto de qualificação de entidades. Mas né? Os seus companheiros de diretoria, quais estão essas pessoas que o senhor... E o senhor está acusando agora de ter lhe prejudicado, né, da forma que a gente conhece... Né? Eles têm o direito de conhecer tudo, não tem? Mas tem e sempre teve acesso a tudo e eles dizem que não tiveram. É uma mentira. Eles quem? Esses três aí, o Jorge, o Moacir e esse Palaor. Né? O senhor não fez do FCDL uma caixinha preta? Não, jamais, não tem como. O senhor veja, né? O senhor disse que a mesma auditoria da AGERT é a auditoria da FCDL. O senhor imagina que o doutor Ledur ia compactuar com alguma coisa errada? Claro que não. O senhor acha que... Ledur é um homem acima de qualquer suspeita, íntegro, né? E o senhor acha que ele iria abonar uma assinatura se tivesse algo errado? Ou o senhor acha que Chaves Borsa, um escritório com mais de 60 anos aí de convivência, iria assinar, ia colocar em risco uma empresa dele? E esse negócio de dizer que é a caixa preta, isso é uma mentira, uma falácia. Eu estou lhe perguntando. É uma falácia. Eu estou lhe perguntando se era uma caixa preta. Não era. Não, nunca foi. Nosso dinheiro, nós mandamos mensalmente o nosso demonstrativo financeiro para todas as CDLs, está à vista, né? Temos depósito bancário, o dinheiro não fica na federação, né? E nós aumentamos o patrimônio da federação, nós estamos trabalhando mais, nós estamos atendendo 150 entidades ligadas à federação. O senhor está despachando normal da federação? Normal, mas eu quero fazer essa assembleia. O senhor já fez alguma reunião de diretoria depois do episódio? Não, depois do episódio a gente não se reuniu em reunião oficial, porque não é a data ainda, né? E nós teríamos esses eventos na sexta-feira, na quinta-feira, o dia todo programação, com premiação, inclusive com viagens a Nova York para participar da NRF, das CDLs, e na sexta, então, a nossa assembleia, onde é que nós estaríamos juntos, né? E aí aconteceu tudo isso, e hoje, então, esses 6 da federação, diretores, nós estamos conversando, os 3, logicamente, que a gente não conversa, porque nós temos filmagens, gravações onde eles atrapalham, onde eles gritam na reunião, onde eles perturbam, eles não permitem que a gente avance nas reuniões, né? E está tudo gravado e a hora que vocês quiserem olhar está à disposição. Bom, presidente, eu sei que o momento é muito triste para o senhor não deve ter perdido sono aí esses dias todos. É uma tragédia, isso aí virou uma tragédia familiar, inclusive, né? É uma coisa que é perturbadora. Como é que o senhor está resistindo a tudo isso? Olha, Paulo Sérgio, eu sou temente a Deus, eu creio em Deus, né? E no episódio que o meu filho sofreu aquele acidente gravíssimo em 2015, no dia 20 de julho de 2015, onde ele ficou 58 minutos... Acidente automobilístico. Automobilístico preso, né?
nas ferragens, e aonde nós conseguimos, através de alguns amigos neurologistas, trazê-lo até Canoas para equilibrar o estado de saúde dele, e depois trouxemos ele para o Ele está plenamente recuperado. Mãe de Deus, se formou agora em agosto, advogado, né? Inclusive já fez a primeira audiência onde eu estou acionando eles criminalmente, né? E o que aconteceu, né? Esse episódio lá com o meu filho, nós trouxemos ele aqui para o Mãe de Deus às 2h da manhã. E o que aconteceu? Os médicos, às 5h da manhã, eles disseram que o meu filho, se ele vivesse, ele não conheceria mais nós, ele não se alimentaria mais, ele não teria mais como controlar as necessidades fisiológicas dele, enfim, ia vegetar. E aí eram 4 médicos, né? Um deles especialista nesse tipo de trauma, né? E o outro gestor da parte de CTI, e um outro especialista em São Paulo que tinha, e um outro amigo meu, neurologista, né? E eu disse, bom, então a gente vai ter que apelar para o nosso médico, né? E aí ele disse, não adianta, aqui estão os melhores médicos que existem, né? Esse inclusive é de São Paulo, né? E não adianta. Eu disse, não, o nosso médico ele não mora aqui. Não, mas pode trazer dos Estados Unidos, ele vai dar o mesmo diagnóstico, né? Eu disse, não, nosso médico é Deus, e nós vamos ali no canto, eu e a minha esposa, e vamos orar a Deus, né? E vamos pedir a ele para que ele interceda e ele vai se curar. E aí, já logo, umas 2 horas depois, vieram pedir licença para botar eu não lembro o nome agora, um catéter no cérebro dele para medir pressão e circulação. E 16 dias depois, ele estava comigo, né, no meu quarto, botei uma cama do lado, recuperado, só tinha que controlar ele porque ele dormia pelos medicamentos e não controlava, então, a questão fisiológica, e eu tinha que levar ele no banheiro, então, 2 vezes por noite. E agora, em agosto, ele se formou advogado, bacharel em Direito, e depois advogado já porque passou na prova da OAB, né, nas duas. Bom, senhor, são 2 tragédias. 2015 é uma com seu filho, obviamente, e essa outra que é uma questão do ponto de vista pessoal, dos aspectos morais envolvidos nisso, na questão de honestidade, de caráter e tudo mais. Claro, eu estou examinando a situação, vendo o senhor lá em 2015 e vendo o senhor agora, né? Se o senhor tivesse que escolher entre uma situação e a outra, o senhor preferia ter vivido esta de hoje e não aquela de 2015? 5.000 vezes essa aqui de hoje, né? Porque isso aí são pessoas com uma índole dúbia, pessoas que não são pelo Rio Grande do Sul, pessoas que não progridem, pessoas que não empregam, pessoas que não geram renda e sim geram discórdia, e são esses que puxam o Rio Grande do Sul para baixo. Esse tipo de gente é que faz com que as coisas não aconteçam. E agora, os seus médicos agora são os advogados. Em algum momento o senhor disse para os seus advogados, não, eu vou consultar o meu advogado agora. Mas aqui nós temos os melhores advogados, e tem, porque os Amáquias e mais o Breyer são os melhores advogados, que nós temos para entre os melhores. O senhor não chegou a dizer em momento algum para eles, agora eu vou consultar o meu advogado, mas quem é o teu advogado? Eu vou ficar com a minha mulher lá no canto e eu vou orar a Deus. Nós fizemos isso todo dia, de manhã e de noite. E eu oro, quando eu venho de Três Coroas todo dia para cá, para atender os compromissos, eu oro e falo com Deus. E Ele tem dado as respostas. As coisas estão acontecendo, as coisas estão se esclarecendo. Nós conseguimos várias gravações aí, inclusive uma onde o Pedro foi forçado a ir dar depoimento na 17ª delegacia, com a voz dele tranquila dentro do meu escritório dizendo isso. E eu gravei, e isso está já na mão da polícia, na mão da corregedoria e na mão de pessoas muito importantes. Então, Deus, cada dia Ele tem me favorecido mais. Eu tenho recebido inúmeros apoios. Quem me conhece sabe quem eu sou, sabe da minha índole, sabe de quanto eu já trabalhei, enquanto meus amigos em sábados à tarde iam caçar, pescar, jogar bola, tomar banho no rio, lá em Três Coroas tomava muito banho no rio, eu estava entregando móveis e montando móveis. Sempre trabalhei na minha vida. Perfeito. E vou continuar trabalhando. Agora nós vamos ao ponto final, com Gimo qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada.
Agora, presidente, os nossos microfones, as nossas câmeras estão aí para o senhor se dirigir ao público, aos seus associados, né, às lideranças do comércio e à sociedade gaúcha em geral, que está acompanhando esse affair que o senhor tem lá com seus companheiros, ex-companheiros de diretoria, aqueles que denunciaram, e até com a própria polícia e o MP. Então, o senhor tem essa oportunidade e faça como o senhor quiser. O senhor está falando, de certa forma, com as pessoas que estão a todo momento olhando para o Vitor Koch, ou achando o Vitor Koch inocente, ou achando o Vitor Koch culpado. As pessoas têm esse direito até que se prove o contrário. Verdade, eu te agradeço muito essa oportunidade e eu estava em dúvida de vir ou não para não te constranger. Constranger em razão de estar na mídia como um bandido, né? E como eu disse, as pessoas que me conhecem... Mas aqui o senhor não está na mídia, o senhor está aqui na mídia como um ser humano. Não, eu sei, todo o direito mas de se defender últimos dias, por exemplo, o que fez o SBT, o que fez a RBS comigo, isso é estraçalhar um ser humano. Isso nem o Hitler não fazia, o que fizeram comigo, né? A RBS e o SBT. Eu dei uma entrevista exclusiva para a SBT, eles não botaram 20 segundos do que eu disse. Né? Então, o que eu quero dizer para os telespectadores, meus amigos ou inimigos, né, de que eu estou com a consciência absolutamente tranquila, eu durmo bem, eu estou afetado psicologicamente, eu estou fazendo um tratamento médico, eu não posso pagar as minhas contas. Ontem, por exemplo, venceu a minha última prestação do meu auto e meu dinheiro está trancado, inclusive da minha aposentadoria. Eu tenho várias contas para pagar. Agora eu preciso pagar o 13º da minha loja, dos meus funcionários. Não tenho dinheiro para retirar, não posso retirar do banco. Então ontem, como a gente tem um relacionamento bom, o Banco do Brasil me emprestou 20 mil reais para pagar, mas esse dinheiro, esses 20 mil reais, eu pedi para que depositasse direto na conta dos funcionários. Então me deixaram numa situação moral muito difícil, me deixaram numa situação financeira extremamente delicada, né? Mas, como eu disse, o meu médico, ele vai dar um jeito nisso, Deus vai dar um jeito nisso, Deus é justo, né? E vai aparecer a verdade. Eu nunca tirei um centavo da federação ou de quem quer que seja. Eu luto e vou continuar lutando pelo bem, pelo desenvolvimento da minha Três Coroas, pelo desenvolvimento do Vale do Paranhana, pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul e pelo desenvolvimento do nosso país. E vou continuar trabalhando como eu sempre fiz e como meu pai me ensinou. E vou sempre continuar sendo um servo, um servidor das pessoas que precisam e têm necessidade. E o resto deixamos na mão da justiça, né? A justiça dos homens, que decida o que eles querem fazer. Mas eu tenho consciência de que Deus está vendo tudo isso e talvez Ele está colocando algumas pedras, né, para mim desviar e chegar num caminho mais largo e mais seguro e mais bonito. Presidente, o senhor sabe o carinho, a admiração que nós temos pelo senhor, e a nossa fé é que o senhor consiga provar a sua inocência, que pelo tudo que o senhor disse vai conseguir provar, né? O interessante é não se entregar. Eu acho que isso é fundamental, que o senhor continue na luta. Isso é uma luta, é a mesma luta que o senhor travou, guardadas as proporções, para salvar a vida do seu filho. Agora, até eu diria, de certa forma, até a vida sua e da sua família que está em jogo aí, nos aspectos já citados, no aspecto moral, no aspecto caráter, enfim. Eu acho que tudo isso aí, né, leva a uma debilitação, né? Lembrando aquele súdito que foi a um guru, né, e disse: mestre, eu estou aqui porque eu caluniei. O que eu faço para me recuperar da calúnia que eu cometi? Aí o guru disse a ele: vide aquela mesquita? Sim, mestre. Sobe até o último andar daquela mesquita, leva esta almofada de penas, abre a almofada e solta as penas ao vento. E depois desce. Quando tiveres recolhido a última pena, terás te recuperado do teu erro, né? Da tua calúnia com o teu companheiro, né? Impossível, né? É impossível. Isso são penas ao vento, né?
Mas, enfim, é uma luta que o senhor vai travar ao longo de muitos e muitos anos, né? Então o senhor tem que ter essa coragem, tem que ter vamos dizer, essa vontade, né, de recuperar tudo aquilo que o senhor tinha de conceito para todos, né? O senhor sabe disso, né? É difícil, não é? Agora não pode se entregar. Eu te agradeço, Paulo, e quando a gente chega nos 50, eu empatei contigo também, mas passei, eu tenho 56, né? Então, a gente começa já a ver a vida de outra forma, né? E hoje eu respeito muitas pessoas, né? Agora, independente do que elas pensam, né? Eu tenho a minha consciência e eu tenho uma responsabilidade muito grande de dar exemplos de retidão para os meus 3 filhos, que são pessoas extremamente educadas, orientadas e seríssimas, né? E eles sabem que o pai deles não errou. Eles sabem isso com certeza. Esse é o grande ganho que eu tenho. E eles também aprenderam que a gente não pode confiar 100% em pessoas, né? E trazer para junto de si e abrir. Eu vejo que o senhor tem muita gente na sua trincheira, né? Para ajudar. Tem muita gente. Se você olhar meu Facebook, você vai ver o tanto que tem de apoio. Tá certo. Presidente Vitor Koch, esse era um momento para a gente tratar de FCDL, do que foi realizado, o senhor fez muito pelo FCDL, de tratar as perspectivas, mas o programa eu deixei a liberdade, o senhor encaminhou o assunto para isso aí, que estava ali afligindo, né, que está ali afligindo, Sim. Mas eu tenho certeza que ele fez bem. É verdade. Falar sobre isso, esclarecer as pessoas, né, e o senhor tem todo o espaço aqui à sua disposição, né? E até hoje a gente fica olhando essa questão da condenação em 2º grau, né? A gente observa que quantos inocentes foram considerados culpados até o 2º grau, né? Para depois, anos depois, provarem a inocência. Então é uma coisa que a gente tem que pensar bem, meditar bem, mas isso é questão constitucional, é uma questão de legislação e tal, mas a gente tem que sempre pensar nas pessoas pelo lado do bem e não pelo do ruim. E eu vejo o senhor pelo lado do bem. Eu vejo o senhor com uma pessoa correta, conosco sempre foi correto, né? Apesar de não ter programado até agora a mídia que nós merecíamos, a liderança que nós exercemos. Claro que é brincadeira, o senhor tem toda a liberdade de programar a mídia da sua empresa lá, ou do FCDL, ou do Sebrae, que o senhor presidiu também, com o melhor tecnicamente lhe for indicado. Mas fica aqui a nossa torcida pelo amigo Vitor Koch, né? Porque a gente tem que acreditar nas pessoas, né? E o senhor tem esse crédito aqui conosco, pode ter certeza. Muito agradecido. Muito agradecido. E o que é para ser virá, Deus tem um propósito para mim, né? Se for condenado em 2ª instância... Não, mas não estou falando disso. Não, eu estou fazendo uma comparação, que as pessoas às vezes são como... O senhor não entrou nem em 1ª instância, né? Mas as pessoas são condenadas até em 2ª instância e depois provam sua inocência. É verdade. É isso que eu estou dizendo. Imagina sem ser julgado, ser condenado, né? É isso complicado. Aí. Eu não sou juiz dos meus amigos, né? Agora, se os amigos errarem, que paguem. Tem que pagar. Né? Essa é claro, tem que pagar. É isso que eu estou dizendo. É isso aí. Nem estou lhe projetando em 2ª instância, e Deus queira que nem chegue em 1ª instância. Acredito que não vai. Acredito que vai dar tudo certo. Presidente, muito obrigado, nosso Paulo carinho Sérgio. aí. E agora o Natal é um momento de luzes, enfim, que o senhor vai se encontrar com o menino Jesus, né? Vai se encontrar com o Ano Novo, né? E que o astral na sua casa, na sua família, no seio dos seus amigos, né? Ele seja semelhante aos passados aí. É verdade. Será, se Deus quiser. E depende muito do senhor, da sua coragem, da sua vontade. Vou lutar. Da sua volúpia de provar isso. Muito obrigado ao presidente Vitor Augusto Koch, do nosso FCDL, que desabafou, que falou, que disse tudo que pensava a respeito do tema em que assolou os gaúchos nos últimos dias com referência ao FCDL e à sua pessoa. Então ele teve essa oportunidade aqui, e a gente faz isso com coração, sem perder a veia jornalística, é claro, que ela é necessária neste momento, mas acreditando neste homem que está aqui. Não sou advogado de Vitor Koch, né? Eu sou uma pessoa que acompanha ele, a sua trajetória, um homem que venceu como empresário e como líder ao longo desses anos. Então, por isso ele esteve aqui conosco, né? E terá
outras oportunidades, se assim for necessário, né? E Deus queira que continue a testa do nosso FCDL. Muito obrigado, boa noite, e sempre de segunda a sexta-feira estaremos aqui com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.